Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo de número 50. Nós vamos ler os dois últimos versículos, versos 22 e 23, Salmo 50, 22 e 23, e chamo sua atenção para nós pensarmos sobre o culto que agrada a Deus. O culto que agrada a Deus, Salmo 50, 22 e 23. Pensem bem e arrependam-se todos vocês que de mim se esquecem. Caso contrário, eu os despedaçarei e ninguém os ajudará. A gratidão, porém, é um sacrifício que de fato me honra. Se permanecerem em meus caminhos, eu lhes revelarei a salvação de Deus. Esta é a palavra do Senhor. Semana passada nós estudamos esse salmo da perspectiva da dinâmica do culto. Nós introduzimos o tema do salmo, nós estudamos um pouquinho da vida do autor deste salmo, Asaf, e olhamos para a divisão do salmo. O salmo é claramente dividido em 4 partes. Os 2 versículos que a gente acabou de ler, a conclusão do salmo, é uma dessas partes. Asaf, inspirado por Deus, ele compôs esse salmo com uma estrutura gradual, como se ele fosse uma sinfonia, ele vai numa crescendo. E hoje o nosso objetivo é mergulharmos em cada uma destas partes. Antes, porém, deixe-me revisar com você essa dinâmica do culto a Deus na divisão do salmo. Os versos de 1 a 6, note aí na sua Bíblia, nos mostra que o salmo começa com uma chamada à adoração. É quando o adorador se achega à presença de Deus no culto, por assim dizer. Chamada à adoração. Segue-se, a partir do verso 7 até o verso 15, com uma exortação ao povo de Deus. E a exortação se resume ao seguinte: adore com fé e coração. Adore com fé e coração. É o adorador se apresentando a Deus para adorar com fé e coração grato. Depois, a partir do verso 16 até o verso 21, o salmista se dirige também ao ímpio, ao perverso misturado no povo de Deus. É quando o adorador se preocupa com a consciência ou com a coerência entre o culto que ele presta na presença de Deus no templo e o comportamento dele no cotidiano, na vida lá fora. Ao exortar o ímpio misturado com o povo de Deus, o salmista está nos fazendo ficar preocupados com a nossa coerência de vida. Deve ser coerente o nosso viver lá fora com o nosso apresentar em adoração aqui dentro. E aí ele conclui, versos 22 e 23, ele sintetiza o salmo todo. O salmista nos mostra que o adorador, ele se despede de Deus, do culto a Deus, com a determinação de viver com o coração ardente para Deus e a vida coerente com o caráter de Deus. Então essa é a dinâmica do culto a Deus. Vamos mergulhar em cada uma dessas partes. Em primeiro lugar, de 1 a 6, chega-se ao culto com espírito reverente, é o que diz o Salmo. Olha só, o Salmo 50, gente, ele é um salmo de julgamento. O povo de Deus, nem mesmo o povo de Deus, estava cultuando a Deus de forma apropriada. E isso fez Asaf, moveu Asaf, inspirado por Deus, a escrever sobre tal tragédia. E esses 6 versículos iniciais, eles compõem o que nós chamamos de chamada à prestação de contas. A chamada à adoração é, antes de tudo, uma chamada à prestação de contas. As palavras, nós vamos observar em instantes, as palavras aqui nesses 6 primeiros versículos, trazem à memória
do conhecedor da Bíblia o solene cenário da entrega da lei lá no Monte Sinai, nos dias de Moisés. Êxodo 19, versos 16 a 19. Êxodo 19 é o capítulo que vem antes, imediatamente antes, a entrega dos 10 mandamentos. E os mesmos fenômenos que acompanharam ou que precederam a entrega dos 10 mandamentos, fenômenos estes que estão narrados em Êxodo 19, de 16 a 19, aqueles mesmos fenômenos naturais são narrados aqui por Asaf, no momento em que ele chama o povo à prestação de contas. Lá em Êxodo, Deus se manifestou chamando o povo e chamando Moisés em meio a trovões, raios, sons de trombetas, fumaça, nuvens negras e outras coisas do tipo. Depois você lê Êxodo 19, de 16 a 19. Qual era o objetivo de Deus com todos esses fenômenos, sons e imagens? Deus queria destacar de uma forma gráfica, contundente, visível, audível, perceptível, a presença poderosa dele. Deus haveria de se manifestar entregando a sua lei, e ele gostaria que o povo percebesse a seriedade daquele momento. Deus queria evocar no coração do povo reverência. Daí todos aqueles sinais de trombetas, trovões, raios, sons, nuvens negras. A presença de Deus requer reverência. E os mesmos fenômenos se repetem aqui no Salmo 50. Esse adorador que se aproxima, ele se aproxima e fala com aquele que ele chama no verso 3 de nosso Deus. Olha o verso 3. Nosso Deus se aproxima. Essa expressão, nosso Deus, é uma alusão muito clara à declaração que Deus faz dele mesmo lá no Monte Sinai, Êxodo 20, verso 2. Eu sou o Senhor, seu Deus, que te tirou da terra do Egito, onde você era escravo. Eu sou o Senhor, seu Deus, eu libertei você do Egito, você agora é meu povo. No versículo 7 desse mesmo salmo, do Salmo 50, tem outra alusão ao Deus que se manifestou a Israel lá no Sinai. O verso 7 do Salmo 50 diz: o meu povo, ó meu povo, ouça o que direi. Veja que a expressão que Asaf usa para dizer nosso Deus, ó meu povo, e toda essa imagem de sons, trovões e de nuvens, Asaf queria que o povo, ao ler esses versículos, tomasse consciência de que eles se apresentam diante do mesmo Deus que entregou a Moisés e a Israel os 10 mandamentos. Porque essa presença de Deus no culto requer do adorador um espírito reverente, o mesmo tipo de reverência que Israel experimentou na ocasião da entrega da lei. Leia comigo agora o Salmo 50, de 1 a 6, e veja essa reverência, como se requer essa reverência, fazendo alusão à entrega dos 10 mandamentos. O Senhor, o Deus poderoso falou, convocou toda a humanidade, desde onde o sol nasce até onde o sol se põe. Do Monte Sião, lugar de perfeita beleza, de lá Deus resplandece. Nosso Deus se aproxima e não está em silêncio. Fogo devora tudo em seu caminho, e ao seu redor há uma grande tempestade. Ele convoca os céus em cima e a terra embaixo, para testemunharem o julgamento de seu povo. Tragam aqui os que me são fiéis, os que fizeram comigo uma aliança de oferta de sacrifícios. Então que os céus proclamem sua justiça, pois o próprio Deus será o juiz. Quando nós nos achegamos ao culto,
E este é um salmo que trata do culto. O culto que agrada a Deus, em primeiro lugar, é o tipo de culto que brota de um coração reverente. Reverente por quê? Em primeiro lugar, por quem Deus é. Por quem Deus é. O salmista diz que Ele é o Senhor, verso 1, o Todo-Poderoso, Deus Supremo, Deus glorioso, de beleza perfeita, Deus resplandecente, ou seja, toda a glória de Deus, todo o poder de Deus, toda a supremacia de Deus, quem Deus é, requer de nós que nos achegamos à sua presença, requer de nós reverência. Requer de nós reverência. Nós não nos apresentamos diante de autoridades de uma forma irreverente, não é mesmo? É desrespeitoso. E com Deus não pode ser diferente. Porque nós devemos nos apresentar a Deus em culto, com reverência, por quem Deus é. O Senhor, o Deus poderoso, Ele falou, Ele convocou toda a humanidade, desde onde o sol nasce até onde se põe. Do Monte Sião, lugar de perfeita beleza, Deus resplandece. Segundo, eu devo me apresentar a Deus com reverência no culto, pelo que Deus dirá. O verso 3 diz que Deus não está em silêncio. A palavra de Deus será anunciada. Assim como a lei foi entregue a Moisés, lá em Êxodo 20, verso 1 em diante, aqui o texto nos fala que Deus falará, Ele nunca se achega a nós em silêncio. Olha o texto, verso 3, Salmo 53, nosso Deus se aproxima e não está em silêncio. Olha o verso 6, então que os céus proclamem sua justiça, pois o próprio Deus será o juiz. Ó meu povo, ouça o que direi, estas são minhas acusações contra vocês, ó Israel, eu sou Deus, o seu Deus. Eu me apresento em reverência no culto pelo que Deus é, por quem Deus é, e pelo que Deus vai dizer, eu preciso ouvir. Um coração irreverente não costuma ouvir aquele que fala com ele. Seu filho irreverente não ouve o pai quando vai instruir. Um povo irreverente não ouve nem obedece aos seus governantes. Um adorador irreverente não ouve o que Deus tem a dizer. Terceiro, eu me apresento a Deus com reverência no culto, porque Deus tem direito sobre a minha vida em Cristo Jesus. Deus nos libertou, e por isso Ele se diz ser nosso Deus. Ele diz isso duas vezes, no verso 3, no verso 7. Deus fez conosco um pacto, uma aliança, e baseado na aliança, Ele nos exorta. Versos 4 a 6. Então, todas as vezes que você estiver preparando o coração para se achegar a Deus no culto, lembre-se dessas três coisas, pelo menos. Por que eu devo ser reverente? Por quem Deus é. Pelo que Ele vai dizer. Porque Ele tem direito sobre a minha vida. Ele me salvou, Ele me resgatou. Note ainda aqui nesse texto, que Deus é ao mesmo tempo várias coisas para nós. Em primeiro lugar, Ele mesmo é legislador, porque o legislador é aquele que entrega a palavra. Ele é juiz, Ele julga pela palavra. Ele é acusador, Ele é promotor. Verso 7 diz que Ele acusa pela palavra dEle. Ele é legislador, Ele é juiz, Ele é promotor, mas Ele é também advogado. Ele nos salva, Ele nos absolve pelo Filho que é justo. A palavra que se fez carne e habitou entre nós, Jesus Cristo, cheio de graça e de verdade, é o nosso advogado diante desse juiz, que criou suas próprias leis, e que por elas haverá de nos julgar.
Graças a Deus pelo Filho, o Filho Jesus. Então Asaf nos ensina que na dinâmica do culto a Deus, nós temos que nos chegar ao culto, ou nos chegar a Deus no culto, com espírito reverente. Tiago vai dizer na carta dele, capítulo 1, verso 19, que uma das formas do reverente se apresentar é da seguinte forma: pronto para ouvir, tardio para falar. Pronto para ouvir, tardio para falar. E no contexto em que Tiago diz isso, ele não está falando de pronto para ouvir o conselho de alguém, ele está falando num contexto de estar pronto para ouvir Deus falar pela palavra. Pronto para ouvir, tardio para falar. Reverência por quem Deus é, pelo que Ele vai falar e por Ele ter direito sobre nossas vidas. Pronto para ouvi-lo, tardio para falar, contra-argumentar, se defender, se justificar diante de Deus. Porque aquele que tanto se justifica, estando errado, é irreverente. Eu gosto muito do que Salomão escreveu em Eclesiastes 5, versículo 1, no que diz respeito ao culto. Você se lembra? O sábio diz assim: quando você entrar na casa de Deus, tome cuidado com o que faz, e ouça com atenção. Age mal quem apresenta ofertas a Deus sem pensar. Guarde os teus pés quando entrares na casa do Senhor. Ouça com atenção. Seja reverente pelo que Deus é, pelo que Ele vai falar e pelo direito que Ele tem sobre nós. É assim que nós nos achegamos ao culto, com um espírito reverente. Segundo, nós nos apresentamos a Deus com um coração ardente. Versos 7 a 15 do Salmo 50. O povo está diante de Deus para o culto de louvor e de adoração. Eles se achegaram reverentes. Mas esse povo reverente, ele não pode ter uma adoração mecânica. Porque geralmente nós que nos autodescrevemos como tradicionais, e eu me considero assim, nós confundimos reverência com coisa mecânica, sem coração. E é isso que o Salmo agora vai combater. Ele está dizendo que é plenamente possível você ser reverente com um coração ardente. E ele vai dizer que isso é algo que é fruto da fé, do coração desejoso de adorar a Deus de todo o coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Olha só, leia comigo a partir do verso 7 até o verso 15, e veja o salmista Asaf chamando o povo de Deus para manutenção de um coração ardente. Ó meu povo, ouça o que direi. Estas são minhas acusações contra você, ó Israel. Eu sou Deus, o seu Deus. E aí ele vai dizer algo interessante. Eu não reprovo vocês por causa dos sacrifícios que vocês me apresentam. Eu não reprovo vocês pelos holocaustos que vocês sempre me oferecem. Eu não estou reprovando vocês porque falta culto. Ele está dizendo isso. Eu não estou reprovando vocês porque vocês cancelam os cultos, porque vocês não vão aos cultos, não. Pelo que então ele está reprovando o povo? Verso 9. Eu não preciso dos novilhos de seus estábulos, nem dos bodes dos seus currais. Eu não preciso dos animais que vocês trazem para o sacrifício. Eu não preciso deles. São meus todos os animais dos bosques. Eu sou o dono do gado nos milhares de colinas. Conheço cada pássaro dos montes, e todos os animais dos campos me pertencem. Se eu tivesse fome, eu não lhes diria, pois meu é o mundo inteiro e tudo que há no mundo. Acaso eu como a carne dos touros ou bebo o sangue dos bodes? Não, eu não preciso desses animais. O que Deus está dizendo, gente? Ele vai explicar, verso 14.
ofereçam a Deus seu sacrifício de gratidão e cumpram os votos que fizeram ao Altíssimo. Então clamem a mim em tempos de aflição, eu os livrarei e vocês me darão glória. Aquele povo se apresentava em culto, oferecia seus sacrifícios, trazia os seus animais por obrigação. Não havia ali coração. Por que eu digo que não havia coração? Porque o verso 14, Deus está dizendo, vocês não chegam a mim com gratidão. Vocês chegam a mim por dever, por obrigação. Como se eu estivesse precisando desses novilhos, desses pássaros que vocês sacrificam, como se eu estivesse morrendo de sede do sangue que vocês derramam. Não, eu não preciso disso, eu não tenho fome, eu sou dono de tudo. O povo se achegava a Deus com muito culto, muitos cultos, com muitas festas, com muitos rituais. A questão, portanto, não era falta de culto, era culto sem coração. Esse era o problema. Não havia no coração de quem apresentava a oferta aquela gratidão, Deus, obrigado, porque o Senhor ofereceu um caminho pelo qual eu posso me achegar ao Senhor. Eu estava separado do Senhor pelo pecado, e esse sacrifício, a minha fé nesse sacrifício, me une de novo ao Senhor. Não existia mais isso, não havia mais a consciência do porquê daquele sangue derramado nos sacrifícios. Não havia mais a consciência da seriedade do pecado. Tão sério é o pecado que é preciso que sangue seja derramado. E o povo não prestava mais atenção nisso, não tinha mais gratidão a Deus pelo fato de que nós não merecíamos chegar à presença de Deus, mas Deus mesmo, em graça e amor, providenciou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Senhor Jesus Cristo. Deus, gente, Deus não precisa dos nossos cânticos. Deus não precisa dos nossos cultos. Deus não vive de respirar orações. O oxigênio de Deus não são nossas orações. Deus não precisa de nós. Está claro aqui no texto. Está claro na Bíblia inteira. Nós sim precisamos dEle. Precisamos nos aproximar dEle com um coração reverente, ardente. Por quê? Porque a nossa alegria se completa na hora da adoração, fruto da fé. Culto sem coração é hipocrisia. Deus abomina isso. Olha o que Jesus vai dizer, citando o profeta Isaías, Mateus 15, verso 7. Hipócritas, vocês que chegam ao culto sem trazer o coração, são hipócritas. Isaías tinha razão quando assim profetizou a seu respeito. Este povo me honra com os lábios, cantarolam, oram, fazem sacrifícios, mas o coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam ideias humanas como se fossem mandamentos divinos. Meu povo, o problema nem sempre está na forma do culto. Deus está dizendo que o problema não era a forma do culto. O problema nem sempre é se o culto é contemporâneo ou tradicional, avivado ou litúrgico demais. O problema não é a forma do culto. O problema é a frieza do coração de quem vem ao culto mecanicamente para adorar. Veja, frieza do coração e não do comportamento. Sabe por quê, gente? Porque a espiritualidade de alguém no culto não é medida pelos pulos que se dá no culto, pelos gritos que se dá no culto. É medido pelo pulsar do nosso coração diante de Deus, seja você alguém mais avivado ou não. Às vezes a impressão que eu tenho nesses cultos ditos avivados é que as pessoas têm plena consciência de que seus corações estão frios. Elas têm tanta consciência da frieza de seus corações, que elas sentem a necessidade de chegar num lugar que, ao estimulá-las, estimular suas emoções, elas podem de alguma maneira se sentirem, ufa, que bom, me aqueci de novo.
Pensa bem. Por que tanta necessidade de que algum estímulo externo no culto aqueça seu coração? Porque o coração está frio. Então eu creio que eu não peco em dizer que existem corações frios lá nos cultos avivados, tanto quanto nos cultos ditos tradicionais. Não é o barulho, não é o movimento que vai fazer a gente ter o coração como a gente tem que ter. Deus está dizendo, o problema de vocês não é a forma do culto. Vocês fazem, aliás, direitinho, vocês trazem os animais, vocês derramam sangue, vocês colocam sobre o altar, vocês cantam seus hinos, vocês fazem suas orações. O problema não é a forma. É que quando vocês chegam, o coração não está grato, o coração não está ardendo, não existe fé. Porque se vocês clamarem a mim em tempos de aflição, eu os livrarei e vocês me darão glória. Você parou para pensar por que o verso 15 está inserido aqui? Porque faltava o que no povo? Faltava fé no coração daquele povo. E Deus está dizendo, culto sem fé não me agrada. Fé do tipo que me leva a agir, e eu, uma vez tendo agido, vocês respondem dando a mim glória. É isso que falta no culto de vocês. Falta fé, falta gratidão, falta reconhecimento do novo e vivo caminho que eu abri através de Jesus Cristo para vocês terem acesso a mim. No dia em que vocês entenderem isso, que vocês eram miseráveis, pobres, cegos, nus, totalmente separados de Deus, vivendo sem Deus no mundo, mortos em seus pecados, dignos da condenação do inferno eternamente, mas Deus, em graça, revivendo vocês pelo Espírito, fazendo vocês crerem na mensagem do Evangelho, da glória e da graça de Deus, no sacrifício de Jesus no lugar do pecador. No momento em que vocês entenderem isso, o coração de vocês vai voltar a pulsar. Vocês vão ter corações ardentes. Gente, e isso é tão difícil, que uma das grandes orações que Paulo mais fazia, e ele nos conta isso aos Efésios, escrevendo aos Efésios, é para que Deus abrisse o coração, os olhos do coração, para eles entenderem o tamanho do amor de Deus. Sabe como é que alguém chega num culto com coração ardente? Quando Deus mesmo abre o coração dessa pessoa, fazendo ela entender, perceber, absorver o amor de Deus em Jesus. Aí ela chega ardente. Aí ela canta com o coração ardente, mesmo que seja um hino lento como esse último que a gente cantou. Sabe por quê? Porque não depende dos pulos, não depende dos gritos para o coração pulsar. Depende de se conhecer a Deus, fruto da obra do Espírito no nosso coração. Outro exemplo, Jesus com os discípulos a caminho de Emaús. Não havia música, não havia pulos, não havia gritos. Havia dois homens desiludidos com a fé, porque creram do modo errado, caminhando, e Jesus do lado deles, abrindo as escrituras para eles, citando os textos bíblicos, fazendo a aplicação correta da Bíblia inteira que aponta para Jesus Cristo. E de repente, ao abrirem os olhos, eles olham um para o outro e dizem, porventura não ardia o nosso coração quando o Senhor conversava conosco pelo caminho, abrindo para nós as escrituras? De onde vem um coração ardente? Vem de um coração que Deus pega com o seu Espírito e abre esse coração para a palavra, e a palavra entende, é compreendida, é entendida no coração da gente. Portanto, o que nos falta mais, não é tanto um tipo de animação que motiva o adorador, mas o que nos falta mais é uma oração para que Deus abra o coração do pecador. Olha a história do paralítico que Jesus curou em João capítulo 5, que nós estudamos domingo passado à noite. O próprio Jesus se apresenta a ele, cura ele.
ele não dá a mínima. Por quê? Porque Jesus simplesmente o curou. Jesus não o tocou como ele toca, por exemplo, naquele jovem cego de nascença. Há uma lição tremenda ali, gente. Quando nós estamos entregues a nós mesmos, o próprio Deus pode até nos curar, que nós não vamos reconhecer. Se a graça de Deus não agir no coração da gente, não trocar o coração de pedra por carne, se o Senhor não nos fizer nascer de novo, se o Senhor não abrir os olhos do nosso coração, se o Senhor não abrir o nosso coração como abriu o coração de Lídia, nós vamos vir para o culto, vamos cantar os hinos só com lábios. E Deus vai dizer para nós: eu não preciso disso, eu não preciso de música, eu não preciso de cânticos, eu não preciso de oração para viver. O que eu quero é um coração ardente, esse coração me glorifica. Um coração cheio de fé, esse coração me glorifica. Um coração que se achega a mim dizendo: Senhor, eu estou aflito. Senhor, eu não tenho o que fazer. Senhor, se o Senhor não for por mim, Senhor, eis-me aqui. Um coração que se achega com fé, pronto para receber de Deus livramento. E ao receber o livramento, como diz o salmista, nós oferecemos a Deus sacrifícios de louvor e de gratidão. Terceiro lugar, o salmista se preocupa com a vida coerente diante de Deus. Tinha a frieza do coração dos crentes, mas o outro pecado que Deus abomina é o pecado de acharmos que participar do culto substitui culto na minha vida lá fora. Ou seja, aqui no culto uma beleza, sou crente, sou piedoso, tenho todos os cacuetes de louvor e adoração, canto os hinos e os cânticos com todo mundo. Se o pastor pedir para orar, eu sei orar, eu conheço de cor alguns versículos, eu sei cantar os hinos. Aqui no culto é tudo uma beleza, mas lá fora uma barbaridade. É ímpio, é impiedoso, cheio de maldade nos lábios, pratica todo tipo de imoralidade sexual e assim por diante. No culto, Asaf nos ensina, o adorador tem que se preocupar com vida coerente diante de Deus. E o que é uma vida coerente diante de Deus? Asaf vai nos dizer. É uma vida coerente com esse livro aqui, com o que diz Deus na palavra, e não coerente com a evolução da humanidade. E aqui eu poderia citar inúmeros exemplos de como o povo de Deus hoje, muitas vezes, tem sido mais guiado pela dita evolução da humanidade do que pela palavra. E aí o que outrora era claramente, porque a palavra diz ser, o que outrora era claramente pecado, hoje, depende, é opinião sua, é cultural, não é mais assim, tudo mudou. Esse livro foi escrito há muito tempo atrás e blá, 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 blá. Olhe para o texto a partir do verso 16 e veja quantos mandamentos aquele povo quebrava. No verso 18, eles quebram o mandamento não furtarás. No verso 18, eles quebram o mandamento não adulterarás. No verso 19 e 20, eles quebram o mandamento, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Olha só, leia comigo, verso 16, Salmo 50. Ao perverso, porém, Deus diz: do que adianta recitar meus decretos? Do que adianta você citar a Bíblia de cor e falar a respeito da minha aliança? Do que adianta vocês memorizarem a Bíblia, falar da Bíblia, pois você recusa minha disciplina e trata minhas palavras como lixo? Como assim? Aí ele explica. Quando vocês veem ladrões, aprova o que fazem e passa seu tempo com adúlteros. Sua boca está cheia de maldade, sua língua repleta de mentiras. Vive a falar mal do irmão, filho de sua própria mãe. Enquanto você assim agia, permaneci calado e você pensou que éramos iguais. Eu não sou seu igual. Agora, porém, o repreenderei. Contra você
apresentarei minhas acusações. Gente, como essa multidão que enche os templos evangélicos hoje em dia para, entre aspas, adorar de olhinho fechado e mãozinha levantada, mas que vive uma vida torta, precisa dessas palavras de Asaf. Porque no culto é tudo muito bonito, mas lá em casa, com o cônjuge, lá no trabalho, lá no comércio, lá no trânsito, lá no posto de gasolina, lá na fila do mercado, lá no banco, a maioria dessas pessoas vive como ímpios perversos, defraudando, difamando, deleitando-se com o pecado, deitando-se com uma mulher ou com um homem com quem não deveria. É uma lástima, mas estão no culto, canta a Deus, lê a Bíblia, recita a Bíblia, e Deus diz: eu não sou seu igual. Asaf está dizendo para nós que o adorador no culto, ele tem que se preocupar com uma vida coerente diante de Deus. Mas o que nós vemos é falsidade. Isso existia também nos dias de Paulo. Olha o que ele escreve a Timóteo. Abra lá, 1 Timóteo 2:8. 1 Timóteo 2, de 8 a 10. Paulo vai falar do homem e da mulher. Ele vai apontar o que aos olhos dele eram os maiores problemas dos homens e das mulheres da igreja de Éfeso. Porque Paulo escreve a Timóteo, que estava pastoreando em Éfeso. E ele olha para os homens e diz assim: sabe que tipo de homens que eu quero no culto? Quero, portanto, que em todo lugar de culto, os homens orem com mãos santas levantadas, livres de ira e de controvérsias. O que Paulo está dizendo? No culto, você chega bonitinho, levanta a mão, canta. Está vendo? Parece haver aqui alguma indicação, algum tipo de liberdade, para que o adorador, se sentindo necessidade ou mais à vontade, se quiser levantar a mão para adorar, parece haver aqui sim uma indicação, não é proibido. Só um parêntese. Mas Paulo está dizendo o seguinte: esses homens chegam no culto, quem olha eles por fora pensa, é um santo. Fecha os olhinhos, levanta a mão, canta bonitinho. Só que as mãos que eles levantam no culto estão sujas de sangue, sujas do crime que eles cometem, do pecado que eles não abandonam. São homens que lá fora resolvem tudo com ira, no tapa, no braço, com gritaria. São controversos. Esses homens lá deixam a carne dominar eles são guiados pelas obras da carne. Aqui no culto, você olha e fala, é uma bênção. Mas lá fora, as mãos estão sujas do sangue do pecado que eles cometem lá fora. Paulo está querendo dizer o que aqui? O que o salmista Asaf disse lá no Salmo 50, ele quer coerência. Ele quer homens de fato espirituais no culto. E qual era o pecado das mulheres? Se o pecado dos homens era viver na prática do pecado, resolver com ira e controvérsias, olha o que ele diz sobre a mulher. Da mesma forma, eu quero que as mulheres tenham discrição em sua aparência. Parece que o pecado das mulheres era o excesso de vaidade. Eu quero que usem roupas decentes, roupas apropriadas, sem chamar a atenção pela maneira como arrumam o cabelo, ou por usarem ouro, pérolas ou roupas caras, pois as mulheres que afirmam ser devotas a Deus devem se embelezar com as boas obras que praticam. Parece que o grande pecado daquelas mulheres era viver para elas mesmas. Era embelezar a si mesmas, em vez de praticar boas obras, embelezar a vida delas com um coração cheio de Deus e de boas obras pelo próximo. Aí Paulo diz, olha, você olha para os cultos daquela igreja, um bando de mulher bem vestida, mas todas chamando atenção para si mesmas, porque revela o coração. É um coração que não vive para o outro, é um coração que não produz boas obras, é um coração que vive só para si mesmo. Vamos ser honestos, meu povo, nossas igrejas estão cheias de gente assim. Homens que aqui dentro são lindos, maravilhosos, você pede para falar, para orar,
mas estão com mão suja de pecado, resolvem com ira os seus problemas, no braço, com gritaria, com pirraça. Mulheres que aqui dentro, todas bonitinhas, arrumadas, mas um coração cheio só de si mesmas, de vaidade, de glória pessoal, que vivem só para si mesmas. E o que Paulo quer, o que Asaf quer, é um povo coerente com Deus que eles buscam em louvor e adoração todos os domingos. Então, no culto, o adorador se preocupa com a vida coerente diante de Deus. Ele mede a vida dele pela palavra de Deus. A medida da vida do crente é a Bíblia. Não é o que o crente acha, não é o que a tradição diz, não é o que a cultura está convencionando como normal. Não, é a palavra de Deus. E, gente, quanto mais nós vivemos, e quanto mais o tempo passa, mais coerência com esse livro vai custar de nós muito caro. É ou não é verdade? Mas é isso que se espera de nós. Coerência. A igreja evangélica está perdendo cada vez mais poder ou influência, ou não está obtendo, por um só motivo. Na medida em que a gente cresce em número, a gente decresce em coerência. Eu ouvi no rádio essa semana, junto com minha mulher e meus filhos, vindo para a igreja, um pastor dessa cidade, pregando o Salmo 91 e dizendo que Deus prometeu, se você se refugiar no esconderijo do Altíssimo, Deus vai fazer você prosperar e o ímpio vai quebrar. Que Deus é esse que quebra o ímpio para o crente ficar rico? Onde ele leu isso na Bíblia? Se Paulo vai dizer que a cobiça, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas esse é o evangelho aí. Aí o incrédulo liga a rádio, naquela rádio dita evangélica, escuta um negócio daquele e fala, meu Deus do céu, isso parece Deus da macumba. E é mesmo. Vida sem coerência com o que a palavra ensina. Buscando a Deus por interesse. Buscando a Deus fervorosamente para Ele me proteger debaixo da asa do esconderijo do Altíssimo, para Ele não fazer minha empresa quebrar. Ai, minha empresa não pode quebrar, eu não posso perder meu emprego, então eu vou cultuar Deus aqui na igreja, viu Deus, eu estou aqui, você está me vendo? Os ímpios não vêm na igreja, eles vão, que se dane, eles vão quebrar, eu não, é esse espírito que o salmista está combatendo. A prosperidade que Deus prometeu ao seu povo não foi a prosperidade financeira. Foi a prosperidade do coração alegre em Deus. Porque o que ele prometeu, o que o salmista disse, Salmo 63:3, a graça do Senhor é melhor que a prosperidade da minha empresa, é melhor do que a vida. A graça do Senhor é melhor do que a vida. Não há coerência nos adoradores de hoje, nos templos ditos evangélicos. Não é à toa que a igreja tem sido cada vez mais pedra de tropeço e de escândalo no mundo em que a gente vive. E aqui eu concluo com a despedida que o salmista faz. Ele resume o salmo nos 2 versos finais, versos 22 e 23. O adorador se despede do culto com disposição bivalente, ou seja, coração ardente e vida coerente. Olha o verso 22. Pensem bem e arrependam-se todos vocês que de mim se esquecem. Espera aí. Você acabou de dizer, Deus, que eles vêm, que eles oferecem sacrifício, que eles estão no culto. Você está dando uma bronca em gente que está no culto. Como é que esse povo se esqueceu do Senhor se eles estão no culto? Se esqueceram de mim estando no culto, porque eles não buscam a mim pelo que eu sou, pelo que eu tenho a dizer, por eu tê-los libertado do pecado. Não é isso. Eles vêm ao culto, eles buscam a mim por eles, para gastarem nos seus próprios prazeres. Eles são adúlteros. É ou não é o que a multidão busca nas igrejas?
Pensem bem, arrependam-se todos vocês que de mim se esquecem. Caso contrário, eu os despedaçarei e ninguém os ajudará. Então ele quer coerência, ele quer uma vida que no culto busca a Deus por quem Deus é, pelo que Deus vai dizer e pelo fato de que Deus nos salvou em Jesus. Lá fora a mesma coisa. E essa pessoa sai, verso 23, a gratidão, porém, é um sacrifício que de fato me honra. E o sacrifício de gratidão vocês não trazem mais para mim, eu não vejo mais. Grato pelo que o Senhor me dá, grato pelo que o Senhor me fez. Um colega meu, pastor Silas Campos, lá na igreja em Campinas, nesses dias de falta de gasolina, pôs um post no Facebook dele que eu amei. Ele numa fila enorme, aguardando abastecer o carro, 4 horas de fila lá em Campinas. E ele posta uma foto dele e diz assim: grato a Deus por ter um carro e condição de encher meu tanque com combustível. Esse é o crente. Ele não está lá na fila, fora Temer, fora Lula, fora não sei o quê, e resmunga, e dá chute, dá coice. Grato a Deus, porque eu tenho um carro e condição de encher meu tanque com combustível. A gratidão, porém, é um sacrifício que de fato me honra. Se permanecerem em meus caminhos, olha o que Deus promete. Essa promessa Ele faz. Se permanecerem nos meus caminhos, eu farei você prosperar. Eu te darei um casamento feliz. Eu te darei a mulher dos seus sonhos. É isso que Ele promete? Se permanecerem em meus caminhos, eu lhes revelarei a salvação de Deus. Isso Deus prometeu. Você quer a salvação? Você quer chegar ao céu? Permaneça nos caminhos de Cristo. Siga seus passos. Tome a cruz de Jesus. Dia a dia, negue-se a si mesmo e siga-o. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, faça-nos entender, meu Deus, que a única obra importante para nós, a obra que devemos realizar, a única obra que Deus quer de nós é que nós creiamos naquele que o Senhor enviou. É isso que diz João, Pai. João 6:29, a única obra que o Senhor requer de nós é que creiamos no seu Filho Jesus Cristo. Ajuda-nos, portanto, a crer, aumente a nossa fé nele. Faça-nos crer de todo o coração, faça-nos amá-lo com toda a alma, faça-nos honrá-lo com todo entendimento, faça-nos segui-lo. Ó Deus, seja o nosso culto do tipo que te agrada, Senhor. Seja o nosso culto em espírito e em verdade. Seja o nosso culto de almas reverentes, corações ardentes, preocupação com coerência de vida e desejo de viver para te buscar, segui-lo, até o dia em que chegaremos à cidade celestial. Esse é o culto que te agrada, é o culto que nós queremos prestá-lo. Em nome de Jesus, amém.